A voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. E aí galera, Rádio Reino, seguinte, eu gostaria de deixar um aviso pra você, rapidinho, um aviso do que vai acontecer aqui em Porto Velho dia 1 de dezembro, galera. Dia 1 de dezembro vai rolar o Dunamis Experience. Será um evento aqui em Porto Velho com simplesmente participação de Rodolfo Abrantes, a banda Souza, Theo Hayashi, que é o fundador, e David Chaves, velho. Vai ser um evento muito bom. Gostaria de convidar você e sua família. Você quer se inscrever? Entre no site dunamispvh.com. E o nosso programa vai ter 2 ingressos, querido, para sortear 2 entradas. E em breve a gente vai te estar dizendo como é que vai sortear, mas em novembro nós vamos sortear 2 entradas. Então fique ligado, semana que vem mais informações, beleza? Essa semana comemoramos 501 anos da Reforma Protestante. Graças a Deus, né? Alguma coisa aconteceu no Evangelho, no Reino de Deus, balançou. E a gente tem que comemorar isso todo ano. E eu trouxe meu brother aqui, Rafael. E aí, Rafael, como é que tá? E aí, muito bom estar aqui. Agradeço o convite. E vamos comentar sobre esse assunto fundamental que ele faz parte da nossa história e mudou o mundo, né? Mudou o mundo, mudou a igreja, mudou o cristianismo. Mas pra começar de conversa, eu queria que a gente tivesse uma visão da igreja como Jesus vê. Afinal de contas, a gente divide hoje a igreja, né, em tipo... o fulano é da Assembleia, Metodista, Deus é amor, então a gente tem vários. Mas aqui a gente está querendo falar de uma história que é pertinente à igreja cristã. E quando a gente diz igreja cristã, é a igreja que entende como o seu grande embaixador, o cabeça, Cristo. Aí, essa é a igreja cristã, então somos todos cristãos por isso. Então, mesmo que tenha vários segmentos, divisões, visões teológicas distintas, somos cristãos ainda assim. Práticas, né? Práticas diferentes. Tem gente que batiza afundando, tem gente que batiza jogando com água. Tem gente que batiza criança, quem não batiza. Tem gente que não acredita em batismo, então tem várias formas. Várias linhas, mas a gente tem que compreender o cristianismo como Jesus. Perfeito. Jesus veio para fazer uma igreja. Sim. E ele falou, vou subir aos céus, vou deixar o Espírito Santo trabalhando a igreja e ele vai vir buscar a igreja. Ele não veio buscar a Wesleyana, a Assembleia, a Deus é amor. Ele veio buscar a igreja que segue os seus ensinamentos. Então é sobre essa igreja que a gente está falando, é sobre esse tipo de cristão que a gente está falando. 501 anos atrás aconteceu uma parada, né? Essa data é comemorativa, né? É comemorativa, ela não é um marco fundamental. Não existe assim uma data. Hoje empretamos a reforma. Lutero não falou assim, é hoje, gente. Hoje é uma massa. Olhando o céu aqui, as nuvens, realmente. 31 de outubro faz sentido. Não foi assim. Isso é só um marco por algo que aconteceu nesse dia. Então, por conta disso, a gente comemora a reforma nesse dia, mas não... 31 de outubro de 1517, um monge, um padre, isso, Lutero, de repente ele prega 95 teses na porta lá da igreja da cidade dele. Sim, perfeito. E aí traz, a partir daí, ele começa a receber perseguições, ele já recebia perseguições, mas a partir daí que o grande movimento reformador da igreja que começa. O que aconteceu antes do Lutero? Perfeito. O que a gente tem na história do cristianismo? Eu acho que essa é a grande pergunta. Por que a necessidade de uma reforma? Primeiro de tudo, a gente reforma uma casa quando a gente vê que ela está caindo aos pedaços. De repente você quer pintar a sua casa, você quer de repente arrumar o banheiro que não está tão bonito. Então você faz uma reforma a partir de uma necessidade. Então qual que era a grande necessidade?
a igreja católica, e católica a gente entende como a igreja universal, que era a igreja cristã que existia, não existia outra vertente cristã, existia segmentos que tinham se desassociado da igreja católica, mas nada comparado com o tamanho da igreja católica. Então, a partir da história, em alguns momentos, ela começa a se desviar daquilo que a gente entende como ensinamento de Cristo. Então, e o grande marco que a gente pode falar, voltando no tempo para haver essa grande necessidade de uma reforma, é quando o Papa Bonifácio VIII, ele publica uma bula que ele fala que a submissão ao bispo de Roma, ela é essencial para a salvação. Então é como se a gente estivesse colocando um novo sacerdote, se a gente for comparar com o povo judeu. Aqui, em 1294, 1303, ele faz isso. Então, esse talvez seja a gota d'água no que diz respeito à necessidade de uma reforma, de reconstrução. Porque do ano 300... que quando foi fundado, digamos assim, a Igreja Universal, né? Que Sim. éramos vários segmentos. Sim, e aí perfeito. até alguém falou, não, vamos fazer a Universal, a Igreja Católica. E aí de 300 a 1200, como você falou, várias coisas foram acontecendo. Foi dando, digamos assim, uma rateada. Sim, sim, a gente tinha alguns problemas. A gente vê surgindo a doutrina do purgatório, a questão das indulgências, tudo isso. Lance das imagens. A iconoclastia, que é uma grande resposta às imagens que eram postas dentro da igreja. Então, tudo isso foi sendo construído para que chegasse nesse momento. Depois desse aí, que o Papa vira... Depois da autoridade do Papa, o que temos mais? Então, aí depois disso, aí já começa realmente uma certa... visões divergentes dentro da igreja. A gente tem o grande primeiro nome e o marco disso, que a gente chama até de pré-reforma, que é o pré-reformador John Wycliffe. Ele é o cara que aparece, inglês, ele é o cara que aparece lá em 1320, ou seja, pouco tempo depois, 2 décadas depois só desse acontecimento. Então, ele inaugurar, digamos assim, a necessidade de que houvesse realmente essa reforma dentro da igreja. A gente vê John Wycliffe, aí depois a gente vê o Hus, que ele aparece também como um grande cara que tenta resgatar até o que o Wycliffe tinha falado. Então tudo isso a gente vê acontecendo. Inclusive o Hus é o que vai mais... Os escritos dele mais vai tirar o Lutero, digamos assim. Exatamente. Quando o Lutero encontra o cisne, né, que pegou fogo, então a gente vê ele vendo aquelas informações e não entendendo o contexto da igreja naquele momento de Lutero. Isso a gente já está falando Lutero lá para 1500 quase. Aconteceu também uma coisa no mundo... digamos assim, mudou a cabeça do homem, vamos dizer, medieval, que a gente chama esse período histórico de medieval, né? Alguma coisa aconteceu na Renascença. Da Renascença, exatamente. Aí a gente começa a ver um homem se distanciando da igreja. E talvez a gente... querendo voltar às origens, né? O homem começa a pirar com esse negócio de Renascença e fala, cara, a gente tem que voltar ao que é mais básico. E aí a gente tem essa parada de migrar pra Bíblia, né? Mas o que a Bíblia fala? Afinal de contas... parece estranho. A gente tá falando de um padre, de um papa, ou de um padre que encontrou as escrituras e começou a ver divergência nas escrituras. A gente para pra pensar, poxa, mas então eles não liam a Bíblia? E isso era algo que acontecia, porque... era tão... o acesso à Bíblia, como a gente conhece hoje, era tão escasso, até para dentro deles, que eles mais liam recomendações do papado, do bispado, do que propriamente direto da fonte, que é o que você está falando. Então, isso tudo veio culminar também na igreja. Então, esse movimento de renascença, como você falou, ele atingiu o corpo civil e abrangeu todas as áreas também da humanidade. Da igreja. Aí os caras, mas a Bíblia tá em que língua? Tá em latim. Mas ela foi escrita em latim? Não foi, né? Não foi, mas em grego? Como é que fala grego? Aí todo mundo começando a estudar grego. Perfeito. Clássico, grego Koiné. Grego koiné, o hebraico. Todo mundo entrando lá. E o Lutero faz também isso, né? Sim, exatamente. Tradutor, né? Ele foi um tradutor, ele escreveu o Novo Testamento, sobretudo em um alemão popular,
Então, a reforma, uma das coisas da reforma importantes, um dos pontos importantes da reforma é justamente esse legado de trazer para mais próximo do cidadão, aquele cidadão que às vezes é até iletrado, ele não consegue entender, nem consegue ler, mas ele trazer de forma mais próxima possível a Bíblia, a origem para ele. Então, Lutero ele se preocupou com isso e inclusive fez traduções direto das fontes. Do original, né? Do original. E é de se considerar uma tradução dessa, porque a gente acredita que ele tinha uns pergaminhos mais antigos que a gente tem, né? perfeito. 500 anos atrás, né? Então até hoje é interessante ler Lutero. Perfeito, né? A tradução dele. Com certeza, né? A gente tem traduções que perduram, a King James, por exemplo, ela perdura até hoje e ela é fruto da reforma. Ela é fruto da reforma. Eu não sei dizer qual foi a primeira, se foi em inglês, alemão. Eu sei que eles começaram ali e começou a espalhar na Europa, né? Perfeito, exatamente. E a Lutero na Alemanha, apesar que não existia Alemanha, né? Não era um país, era uma nação. Não. Se a gente for estudar a história, a gente vai gastar... Era um império ali. A gente não vai falar, não vai entrar nisso, mas era um império. Uns 20 programas de meia hora pra explicar. Só pra explicar como que era o desenho geopolítico, digamos assim. E aí, na Inglaterra, a gente tem, né, também digamos assim, um cisma que aconteceu, que foi quando inaugura a igreja anglicana. Sim, isso é interessante, porque o John Wycliffe, ele é o cara que começa com esse cisma, e ele rejeita o senhorio do Papa, e ele exige que a igreja anglicana ela seja independente. Ele defende a autoridade exclusiva da escritura. Olha que legal, a gente está falando de 1300, a reforma a gente está falando de 1517, como o marco da reforma. Em 1320, o Wycliffe ele já está falando, olha, a autoridade máxima do cristão, e aí englobando todos eles, é a palavra de Deus, é a palavra revelada, a revelação especial que a gente chama, né? A gente tem então a palavra de Lutero, assim, qual foi o outro marco que ele deixa? O grande marco de Lutero, se a gente for pensar e parar para analisar as 95 teses, a gente não vai ter tempo aqui, mas se a gente analisar qual que é o conteúdo mais que Lutero mais, na verdade, vai contra, né? Porque, na verdade, são quase 95 acusações contra a igreja ali. Ele comenta sobre tudo que a igreja fazia de errado. A grande acusação é contra a autoridade papal. Ele começa a desconstruir nas suas 95 teses, em várias delas, a autoridade papal, a submissão à autoridade papal. Então, esse talvez seja o grande ponto em relação ao que o Lutero faz nas 95 teses. Ele fala sobre a autoridade única da Escritura, a fé sem intermediadores. Então, a gente vê uma fé viva em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Ou seja, ele começa a rebater através disso que você não consegue alcançar a salvação por indulgência. Então, ele começa a negar tudo isso que acontecia na época. A indulgência ela era muito forte porque as pessoas viam aquilo como uma possibilidade de salvação. No sentido de... É até bonito, né? O que as indulgências construíram, né? Se Sim, você olhar lá... as igrejas, as universidades, você vê maravilhas. Mas a motivação gerada totalmente torta. Você via um povo desesperado porque os papas falavam, a gente tem que construir a igreja porque isso é o que Deus quer e isso vai fazer com que você tenha um lugar no céu e tudo mais. Então as pessoas ficavam desesperadas. Primeiro por quê? Porque a gente sabe que na Idade Média, na Era Média, a gente tinha vários complicadores. A gente teve a peste acontecendo naquela época. Isso foi uma assolação naquele momento. Então, veja bem, a população da Europa ela era dizimada por causa dessa peste. Como eles conseguiam enxergar Deus nesse aspecto? E isso é um fato muito importante. Então, a igreja ela foi errando através de todo esse contexto. E aí as pessoas iam de boa fé, falando, não, eu quero garantir porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, eu vou garantir minha salvação através da indulgência. Com a Bíblia na língua, tu via que não, a indulgência não salva. O que a Bíblia diz que salva? Aí tu vai olhar, cara, é pela fé. A salvação foi mediante o Filho, o sacrifício não do Filho. Tem outro caminho.
para salvação, só há um caminho. Então, quem tinha medo de peitar o Papa, tinha porque ele falava assim, cara, se eu te excomungar da igreja, não há salvação fora da igreja. Exatamente, isso é algo que foi construído. Esse ambiente de poder, sobretudo, da Igreja Católica, ele foi construído. A gente não está falando de pessoas iletradas que tinham medo da autoridade papal, a gente está falando de imperadores que tinham medo, porque a voz de um papa, ela podia causar revoluções, e ela causou. A gente teve momentos na época, até pré-reforma, de ter 3 papas simultaneamente. Então, a gente tem um concílio que resultou em 3 papas por divisões políticas, de apoios políticos. Então, o poder da igreja naquele momento, do clero da igreja, sobretudo, era muito grande, né? Então, a gente tem aí Lutero, já falamos do Wycliffe, aí se a gente expandir, aí vai pra Suíça, né? Sim, a gente tem Zwinglio, o grande reformador, que foi um grande opositor, sobretudo a Lutero em algumas práticas. Eles tentaram se alinhar em alguns momentos, mas só que algumas coisas para Lutero eram irreconciliáveis. Zwinglio, ele era um pouco mais, em alguns sentidos... digamos que ele foi com mais gana. Exatamente. Ele foi para uma reforma assim, a gente não vai só poder... Cara, vamos reformar direito, aqui a gente vai ter que ajustar essa parede direito. Então ele foi contra, principalmente, que é algo que fez com que eles se dividissem nesse aspecto da reforma, é a respeito da ceia, ou da Eucaristia, né, da católica. Então, Lutero ainda entendia que havia um corpo de Cristo ali, sobretudo no memorial que é feito na ceia, e Zwinglio fala que isso não existia, isso não era só um memorial no sentido de uma memória realmente. Memorial. E acho que o Calvino também. Tinha uma outra visão. Então a gente tem esses aspectos que para eles eram muito difíceis. Alguns críticos de Lutero, amigos dele, você tem Karlstadt, por exemplo, que caminhou com ele em uma época, achava que a reforma de Lutero era muito devagar. Ele estava indo muito devagar. O pessoal falava, por exemplo, ele foi contra... ele foi contra alguns que tinham acabado de seguir, acabando seguindo, cristãos que estavam seguindo esses ensinamentos desses padres que estavam reformando a igreja. Eles começaram o movimento da iconoclastia, que era de tirada e quebrar as imagens que tinha na igreja. Lutero foi contra isso. Calma, gente. Calma, não é assim. Então, a gente vê esses cismas acontecendo. A gente tem também nos aspectos mais radicais possíveis. A gente tem Müntzer, por exemplo, que ele queria criar um reino cristão, sobretudo que, tipo assim, se você não entende e não segue, a gente simplesmente corta a sua cabeça na autoridade de Jesus. Ele via como um grande paladino da fé. Então, ele foi um cara mais revolucionário, digamos assim, no que diz respeito a uma reforma. Então, a gente tem... Mas eu acho que mesmo em vários aspectos negativos a respeito... A gente já está falando de alguns aspectos a respeito da reforma. Mesmo nesses aspectos negativos, eu acho que essas diferenças e, sobretudo, divergências dentro do pensamento reformador foi muito bom. Porque, veja bem, eles estavam conhecendo agora aquilo tudo era muito novo para eles. Então, isso foi bom no sentido de que mostrou aqueles que estavam se aproveitando de um movimento correto e mostrou também aqueles que estavam realmente querendo alcançar a verdade, que é a palavra de Deus. Então a gente tem espalhando, acho que Holanda rapidamente se tornou um país protestante. Exatamente. Suíça. Genebra lá, foi espalhando. Acho que França tentou, mas o rei católico... Espanha também não... Começou a ter várias coisas assim, né? Um rei católico, um rei protestante. Um rei católico, cada um que subia mudava a religião do país. Perfeito. Começamos a ter vários conflitos. Digamos assim, 500 anos depois, estamos aqui no Brasil falando sobre isso. Em 2018. E ainda temos conflitos, digamos assim. Né? Ainda temos. Agora, na verdade, os conflitos são outros, em outros aspectos, as divergências e aquilo que faz, sobretudo, os protestantes e os reformadores se dividirem são pensamentos de entendimento teológico daquilo que já é
base para todas as igrejas, digamos assim. Então a gente tem ainda divergências e são cismas e divisões que nunca vão se colar novamente, digamos assim. Acho que você encaixaria isso até também numa das partes ruins, né? A gente estava conversando até antes, esse para mim talvez seja o aspecto negativo de legado da Reforma. A Reforma, ela trouxe tantos benefícios, mas esse aspecto de você simplesmente criar subdivisões dentro dos protestantismo, para mim não foi talvez algo que a gente se orgulhe hoje. A gente tem pessoas que, alguns protestantes que não conseguem encontrar como seu irmão um outro protestante de uma outra bandeira, por exemplo. Então, isso talvez seja... dividindo, demais. Até chegar nesse ponto aí, de alguns protestantes falaram, não, só a nossa. Só a nossa salva, exatamente. E a de ninguém mais salva. Mas hoje aqui no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso, né, gente? A gente se dá bem com todo mundo, a gente ama todo mundo entra aqui no Brasil. Faz o que quer. Se amarra em gringo, né? Vem gringo. Tira uma foto, uma selfie. E aí... a gente se dá muito bem. Eu tenho amigos católicos, sim, amigos de várias visões protestantes, e a gente se dá bem, né? Acho que hoje muito mais. Eu acho que se a gente pegar quem mais divide e quem mais une, eu acho que o cristão tá melhorando. Assim, tá, com certeza. Assim, eu acho que de uns 40 anos pra cá, talvez, falando em cristianismo brasileiro, 30 anos, talvez, década de 90 ali, se a gente for pensar nela, eu acho que veio um movimento que começou a se apaziguar. Havia muita divisão, você via vertentes protestantes que definiam como herege, como o do capeta de um lado, eu sou de Deus. Então a gente via uma divisão muito mais próxima, né? Hoje a gente consegue se comunicar melhor, diria. Mas mesmo assim, parece-me que a gente sempre tenta trazer o cara, né? Tipo, eu tenho um amigo católico, mas eu sempre, cara, tu não quer... E o católico também sempre, cara, você precisa voltar ao Papa. Voltar ao ápice do cristianismo. A fé católica é a fé que salva, mesmo né? que a gente se dê bem, a gente vai sempre estar tentando... porque... a gente tem que entender que há coisas que são bases e fundamentos, né? Quando a gente fala de alicerce de uma instituição, a gente está falando daquilo que segura ela de pé, basicamente. Então, quando a gente existem pontos que faz com que a nossa instituição se mantenha de pé, são coisas que a gente não pode negociar, é isso que a gente está falando. Então, em alguns aspectos, tem coisas que a gente nunca vai negociar. Talvez você sempre vai ter esse seu amigo rezando para alguns santos para que você encontre a fé viva católica, e você vai estar orando de joelhos no chão para que Jesus alcance a vida dele. Então, isso vai acontecer. Mas o Brasil, cara, o que você acha? O Brasil precisa de reforma? Precisamos de uma reforma. Tá precisando. A gente precisa. Usando a mesma analogia que a gente começou quando você me perguntou da reforma protestante, a reforma ela é sobretudo uma necessidade de uma melhoria dentro de uma instituição, de uma casa. Então, se a gente for pegar essa mesma analogia e aplicar à nossa igreja protestante, agora a gente está funilando mais, então, tirando um pouco a católica, mas a protestante, a gente vê ainda pontos específicos que foram conquistados inclusive na reforma. A gente vê coisas que a gente abandonou. Já abandonou. Porque você falou sobre um movimento da Renascença que era sobretudo se voltar às origens. Só que hoje o que eu percebo é um abandonar das origens no mundo protestante. Você pode usar como termômetro o simples fato de perguntar quem sabe o que é reforma. Talvez as pessoas que estejam nos ouvindo, de repente, um ou outro sabe que foi uma reforma que aconteceu, mas não entende o porquê de acontecer e como isso se deu. Então, a gente tem muitas pessoas que não conhecem a sua história. E eu acho que conhecer a história é o que faz com que a gente, primeiramente, não erre tanto. Há erros hoje, por exemplo, na igreja protestante,
que foram corrigidos pela reforma, e a gente está indo no mesmo erro. Novo, né? A gente tá com outros ídolos, por exemplo. Um exemplo massa dos ídolos. Como a gente levanta ídolos. A gente levanta ídolo toda hora. A gente tem ídolos toda hora. Parada da salvação também, não? Tô jogando mais exemplos. Sim. Não, a salvação. A gente começa a colocar pré-requisitos à salvação. A gente acha que vai conquistar. Sim, exatamente. Vou jejuar pra garantir a salvação. O jejum hoje, no meio do jovem, eu tô falando pro meu povo, o jejum hoje é um jejum de abstinência de pecado e não mais abstinência do que mantém a carne viva. Porque todo o aspecto do jejum, e isso é importante falar, assim, abrindo um parênteses falando especificamente sobre o jejum, ele era sobretudo para mostrar que o que alimenta e o que mantém de pé não é aquilo que que alimenta a carne, não é o pão que entra na minha boca. Então, eu estou negando a minha subsistência, mostrando que eu dependo exclusivamente de Deus. Hoje, as pessoas fazem, eu vou fazer jejum de uma semana sem Facebook. Por que elas falam isso? Porque elas são viciadas em Facebook e elas estão falando assumidamente. Eu peco mesmo, eu sou viciado no Facebook e eu vou fazer uma semana de jejum de pecado. É isso que ela tá fazendo. Outra coisa, a reforma trouxe a Bíblia na tua língua. E tu não lê, né? E você não lê. Tu tá com ela na tua língua. Talvez tem a mensagem, linguagem de hoje, NVI. Tu escolhe, assim, tem um cardápio magnífico. Perfeito. As pessoas, parece que o grande acesso, ele trouxe um distanciamento em algum nível. E eu acho que é porque... hoje o cristianismo, e eu entendo, quando a gente olha para trás, por exemplo, eu entendo, não que eu concorde, mas eu entendo as igrejas tradicionais da época lá na década de 80, 70, que elas proibiam tanto entretenimento no meio evangélico. Você via que era pecado ver VTV, era pecado rádio, era pecado andar de bicicleta, então ia ao cinema, então tu tinha tudo que era entretenimento, tudo que entretinha, tudo que te acalmava, a igreja colocava como pecado. Isso é errado, porque você precisa ensinar e não colocar barreiras tentando vendar a pessoa. Isso é errado, é o que a reforma brigou, inclusive, contra. Mas eu entendo a preocupação quando a gente vê hoje as pessoas tão entretidas, que agora não tem mais ninguém ensinando, mas também não tem ninguém colocando barreiras, e isso faz com que os jovens hoje não entendam a necessidade de viver uma vida com entretenimento, mas com um peso que ela se entrega a Deus também, que ela se entrega à palavra, que ela estuda. Então tudo isso foi acontecendo no nosso meio. E isso a gente tá falando de coisas espirituais, porque tem uma outra coisa que a reforma fez, que acho que dava um programa, que foi as mudanças sociais. Isso. Mudanças importantíssimas. Sobretudo em respeito ao estudo, ensino. Se a gente for pensar... tanto uma revolução educacional, alfabetizando milhares de analfabetos. Exatamente, porque, veja bem, não fazia sentido o povo que não tinha entendimento... vou traduzir a Bíblia, beleza, eu traduzi na linguagem dele, só que acontece um negócio, ele não sabe ler. Então os reformadores entenderam, eu ainda tô como interlocutor, eu sou o papa deles agora, porque eles estão confiando na minha palavra, eles não estão indo na fonte como eu fui. Então isso foi uma preocupação dos reformadores. O que eles têm que fazer? Então, se o povo não tem entendimento, vamos ensiná-los. E começou, sobretudo, no aspecto de elevar a mulher ao nível que já tinha sido elevado no Novo Testamento por Jesus, inclusive. A gente viu no transcorrer da igreja um distanciar das mulheres, e aí a gente vê a volta de grandes reformadoras, a esposa de Lutero mesmo, no ensino, algumas cartas que tem dela. Você viu o entendimento que ela tinha a respeito das escrituras, e isso aconteceu e foi primordial para o mundo que a gente conhece hoje. O ensino dominical, ele é fundamental e ele é fruto da reforma. Total. Então, galera, vamos ter um outro programa sobre isso, trazendo para o nosso contexto brasileiro, né? O que de reforma a igreja pode fazer para mudar o mundo, para mudar o Brasil. E o Rafael, então, volta outras vezes, né, Rafael? Vamos voltar. Rafael do podcast do Antigo ao Novo. Querido, você não conhece, tá aí o link aí embaixo. É um podcast, é um programa, tipo um programa de rádio, que você ouve a hora que quiser, baixa um aplicativo. Tá lavando louça, tá no SoundCloud. Você que usa agregador também, baixa o feed lá, tem vários programas legais. Rafael, alguma consideração finais?
Seja um reformador no dia de hoje na sua igreja. Não seja um destrutor, nem um revolucionário, mas sobretudo um reformador. Um que entende que há bases que precisam ser mantidas e que há outras que precisam ser restauradas. Valeu, mano velho! E queridos, quero novamente te lembrar, fazer esse aviso de novo aqui, dia 1 de dezembro, a gente tem um evento muito especial em Porto Velho. A gente tem o Dunamis Experience, queridos, é um congresso que vai vir o Theo Hayashi, fundador do Dunamis, vai vir o David Chagas, que é fera com o Ministério de Adolescente, vai vir o Rodolfo Abrantes, muito famoso, o Ministério Souza, que também é uma banda ótima, estarão aqui em Porto Velho e os ingressos já estão vendendo, então corre lá, acessa o site www.dunamispvh.com, compre seu ingresso, garanta logo, mas se você tá sem grana, Reino em Movimento vai te ajudar, querido. A gente vai sortear aqui 2 ingressos, tá? Beleza? 2 ingressos. Em breve diremos como você vai participar, mas já vai aí se preparando, já vai alongando aí, né? Vai alongando como é que você vai participar desse concurso para conseguir esses 2 ingressos. Então não perca, queridos, 1 de dezembro. Um abração, galera, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não se esqueça de procurar a gente nas redes sociais, vai lá no Insta, Face, Twitter, estamos lá. Obrigado, tchau!